A onda de manifestações que está ocorrendo na capital da Tailândia, Bangkok, teve início no comecinho de novembro de 2013 e ela foi impulsionada por uma tentativa do governo atual de aprovar um projeto de lei de anistia. Lembrando que o governo atual de Yingluck Shinawatra ela é um governo que está sendo altamente criticado pelas elites e pela classe média de Bangkok, que é uma população totalmente diferente do interior da Tailândia, de outras cidades da Tailândia, e ela está sendo acusada de beneficiar o antigo premier, o Thaksin Shinawatra, que é irmão mais velho da atual governante. Essa governante está sendo muito criticada por ser um fantoche nas mãos dele, lembrando que ele foi deposto do governo, sofreu um golpe militar em 2006, inclusive quando ele estava na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Surgiu um governo militar com uma nova constituição, e ele foi condenado a 2 anos de cadeia. Só que após a condenação ele foi exilado, então ele se encontra fora da Tailândia nesse momento. E esse projeto ele veio bem na hora em que a oposição criticava a atual primeira-ministra de tentar beneficiar sua família. Então, esse projeto, lembrando que ele foi aprovado na Câmara Baixa do Parlamento, onde o atual governo tem a maioria, porém ele foi rejeitado pelo Senado. É importante lembrar que o Senado atual, pela Constituição de 2007, ele não pode ter maioria de nenhum partido. Por quê? Simplesmente porque a sua Constituição impede que haja uma maioria, porque metade dos membros do Senado são membros diretamente nomeados pelo governo, pelo Estado. É uma comissão especial que nomeia metade dos membros do Senado e impede com que qualquer partido tenha uma maioria. Então, nesse Senado, essa lei não foi aprovada. Apesar da não aprovação desse projeto de lei, a população foi para as ruas. E essa população foi para as ruas motivada e impulsionada pela oposição. Essa é uma oposição que dificilmente ela tem poucos eleitores no país. O Partido Democrático, que é a oposição, eles não conseguem voltar ao poder com muita facilidade, então a maior crítica que eles fazem é em relação ao antigo governo. Em 28 de novembro, é importante a gente lembrar que houve uma votação de moção de censura no parlamento. A oposição deu um início a essa moção de censura, porém a atual primeira-ministra ela foi vencedora, ou seja, o partido dela, que é a maioria na Câmara Baixa, apoiou a primeira-ministra, e ela se nega a sair até o momento, ela se nega a renunciar ao cargo. Mas apesar dessa moção de censura que não foi aprovada, ela não se retirou do poder, a população continua nas ruas, e é importante a gente lembrar que a população de Bangkok que está nas ruas agora é uma população totalmente diferente dos eleitores da atual primeira-ministra. A atual primeira-ministra ela tem uma força muito grande no interior da Tailândia. E o interior da Tailândia ela é normalmente composta pela classe baixa do país. Essa classe baixa que, desde o governo anterior do seu irmão, ela foi beneficiada por algumas ações, algumas políticas do governo, e essa população ela tem um apoio muito forte nela. Então a população que a gente fala hoje das manifestações de Bangkok é a população da classe média, a população da elite, como eles chamam lá. E apesar dessas manifestações que elas estão se tornando violentas, elas estão entrando para a história como uma das grandes manifestações violentas, os grandes protestos violentos contra o governo na história da Tailândia, elas trouxeram um resultado. E o resultado é que, primeiramente, a atual primeira-ministra Yingluck Shinawatra, ela falou que não vai renunciar, apesar das manifestações, apesar da oposição, ela já negou a renúncia, porém dissolveu o parlamento. Então, com a dissolução do parlamento, ela convocou novas eleições para fevereiro de 2014, e a oposição não ficou contente com isso daí. Então, a oposição, o que ela quer? A oposição quer a renúncia imediata da atual primeira-ministra e depois eleições. Mas o mais importante é que a oposição e a população de Bangkok estão querendo um novo golpe do povo. O que eles querem dizer com golpe do povo? Simplesmente, se a primeira-ministra não sair por vontade própria, a população, com a ajuda talvez dos militares, deve intervir também e tirá-la do poder à força. Isso é uma das grandes preocupações que estão ocorrendo lá, porque apesar deles falar da população de Bangkok falar de um golpe popular, um golpe do povo, a gente percebe que a população está muito dividida. Então o povo que eles estão falando agora é o povo de Bangkok, que não necessariamente é o mesmo povo do resto da Tailândia. E qual o impacto que isso está gerando agora para a Tailândia? Primeiramente, com essas manifestações, um novo método das manifestações de 2013 na Tailândia é a ocupação dos prédios públicos. Então a administração pública ela está sendo ocupada, à força, o exército está na rua para proteger esses prédios, porém não está dando conta, até porque a primeira-ministra impediu o uso da violência por parte do Estado, e a economia está sendo afetada. A administração pública não está funcionando como ela deveria funcionar, e os investidores externos estão olhando com uma certa desconfiança para a Tailândia, simplesmente porque a democracia está fragilizada.
A instabilidade está muito grande lá, ninguém sabe o que vai acontecer lá. Até agora, a primeira-ministra ela negou qualquer tentativa de golpe, ela não vai sair do poder, e os manifestantes falam que não vão parar até aí. E nesse momento, o governo da Tailândia está tentando fazer uma projeção internacional para a própria Tailândia, primeiramente para incentivar o turismo, que o turismo foi muito afetado. Mais de 20 países já decretaram um estado de atenção para os turistas que vão para a Tailândia. Em segundo lugar, na questão da ASEAN. A Tailândia tem um grande plano de ser o centro da ASEAN, ou seja, ligar a ASEAN com o restante do mundo e principalmente com a China. Aí, nesse momento que está tendo essa instabilidade política interna, isso daí afeta diretamente esse plano externo da política externa da Tailândia e, consequentemente, toda a ASEAN.